Isso aí, meu aluno, mais uma dica de informática para você que está se preparando aí. Vamos olhar o que você pode encontrar sobre planilhas. E uma relação básica é realizar cálculos. Então isso eles podem trazer para você. E aí você tem que olhar para os modos de endereçamento que foram utilizados. Por exemplo, ele traz aqui para você 3 modos de endereçamento neste exemplo. Vamos pegar mais um modo de endereçamento, colocar lá mais cifrão a cifrão 2. O que vai acontecer aqui nesse processo? Primeiro, você tem uma célula que a questão vai dizer para você, olha, eu tenho a célula A3. E dentro da célula A3 eu tenho a seguinte fórmula, a seguinte expressão, foi inserido isso aqui, foi digitado isso daqui. Então ele diz para você que tem um conteúdo dentro da célula. Bacana. Depois ele diz que foi selecionada a célula, que contém isso daqui tudo, e foi copiada, e depois foi selecionada outra célula, a célula C7, e colou o resultado ali dentro da célula C7. E o que ele quer saber é qual vai ser a fórmula, ou ainda o resultado da conta presente dentro da célula C7. Mas mesmo que ele peça o resultado, vai ter que passar por essa primeira etapa, que é encontrar a fórmula resultante. Aqui eu já coloquei o sinal de igual, mais, que representa as operações de adição, eles não mudam, porque você está trabalhando com uma fórmula. Então a expressão matemática envolvida não vai alterar. O que vai alterar são os endereços. Mas eu tenho que ver onde que eu posso alterar. Por exemplo, primeiro vamos identificar quais modos de endereçamento foram usados, que já é uma questão de prova. Você tem aqui o modo onde que eu tenho um cifrão no endereço, é o modo relativo, misto ou absoluto. Nesse caso, é o misto. Aqui também só tem um, é o modo misto. Neste caso, não tem o cifrão, então é o modo dito relativo. E neste outro, eu tenho 2 cifrões, um junto à coluna e outro junto à linha. Então eu tenho o modo absoluto. São os modos de endereçamento que você encontra. Toda vez que você encontrar o cifrão, sugestão e essência é que você vá marcar o cifrão e quem estiver à sua direita. Nesse caso é só a coluna. A linha não, porque o cifrão só está do lado da coluna. Aqui é o contrário. Eu tenho cifrão que está junto apenas à linha. Então o cifrão é o que está à sua direita. Aqui não tem o cifrão. E aqui eu vou marcar o cifrão junto à coluna A e também vou marcar o cifrão junto à linha 2. Por quê? Esses que você demarcou, aqueles que estão vinculados ao cifrão, e por isso a ideia de marcar o cifrão e o que está grudadinho na direita dele, é que você vai ter que fazer todo esse trabalho aqui, ó. Cifrão A vai continuar cifrão A. Cifrão 2 vai continuar cifrão 2. Aqui não tem cifrão. Aqui é cifrão A, vai continuar cifrão A, e é cifrão 2, vai continuar cifrão 2. Sim, o cifrão vai seguir no resultado. Por quê? O cifrão está dizendo, não pode mudar o que está grudado a ele. Tranquilo. Aí você tem aqui, ó, o número 1 vai ter que mudar, o B vai ter que mudar, o C e o 3 tem que mudar. Cuidado. T é diferente de necessitar. Para poder saber se eu vou ou não precisar mudar, eu vou ter que olhar para isso aqui, ó. Qual é a origem e qual o destino. E isso você pode fazer esse esqueminha aqui na sua prova. Você vai anotar no cantinho da prova lá isso aqui, ó. Qual que é a origem e qual é o destino em termos de célula de origem e célula de destino. A célula de origem é aquela que foi copiada, é a célula 3. A célula de destino é a célula na qual você está colando, a célula C7. E diante dessas informações, você vai montar a seguinte tabelinha lá no cantinho da sua prova. Nessa tabela, você vai listar a seguinte informação. Você quer um resultado. Esse resultado é um deslocamento, que vai ser dado em termos de linhas e colunas, que vão variar de que maneira? Você primeiro vai colocar o destino e depois a origem, só que separado. Como assim? Eu quero saber qual é a linha de destino. A linha de destino, linha é número, então a linha de destino é a linha 7. Quem é a linha de origem? A linha de origem é a linha 3. Por que eu preciso separar a informação? Porque é mais fácil de enxergar ela. E depois eu tenho a coluna de destino. Coluna de destino é a coluna C, enquanto que a coluna de origem é a coluna A. Bacana. Então você vai fazer o quê? Você vai colocar um menos aqui, vai fazer 7 menos 3, 4. 4 o quê? 4 linhas de deslocamento a mais. Enquanto que coluna, putz, como é que eu faço uma coluna menos outra? Lembra que a coluna C é a terceira coluna e a coluna A é a primeira coluna. Então, 3 menos 1, 2. 2 o quê? Colunas de deslocamento. E o que você precisa é destas informações. Então, você tem aqui 4 linhas e 2 colunas. Aí você volta. Olhando aqui, você tem lá linha 1. Linha 1, mais quantas linhas que a gente encontrou lá?
4 linhas, não é isso? Então vou pegar esse 1 e adicionar a ele 4. 1 mais 4, simplesmente, vai para a linha 5. Então é isso que você vai encontrar aqui, o 5. Aqui é o B. O B é coluna, e é a segunda coluna. Mais quantas colunas? Mais 2 colunas vai para a quarta coluna, que é a coluna D. Então, 2 mais 2, 4. O C é a terceira coluna, mais 2 vai para a coluna 5, que é a coluna E. O 3 é a terceira linha, obviamente, mais 4 linhas vai para a linha 7. E acabou, o resto não precisou alterar. Se precisar do resultado numérico, é só pegar o valor da célula 5, somar com o valor da célula D2, somar com o valor da célula E7 e somar com o valor da célula A2. Somou esses valores, apresentou o resultado, acabou a questão. E é isso que você vai encontrar. É uma questão que demora um pouquinho? Se você fizer isso aqui, esse processo de maneira prática, você resolve rapidamente. Então, treine bastante para chegar na prova e fazer rapidinho essa questão. Até mais, hein?